que bom que a gente está junto de novo e nessa semana eu quero falar sobre algo que eu já queria ter falado há bastante tempo. Eu acho que é uma das questões assim que muito me preocupa quando eu penso nessa relação de expectativa que a gente cria em relação aos filhos. É um grande desafio, porque cada filho é uma caixinha de surpresa com coisas incríveis e outras não tão incríveis, com as quais a gente precisa aprender a lidar. E hoje eu quero falar sobre esse momento em que os nossos filhos eles não correspondem às nossas expectativas. Muitas vezes as crises no relacionamento, que às vezes interferem inclusive na identidade que os nossos filhos estão construindo, elas acontecem em torno de questões como essa. E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é para que você aprenda a fazer uma diferença entre aquilo que é diferença entre o que você espera e aquilo que você recebe, e uma outra questão que é quando o seu filho de fato está quebrando algum valor importante para você ou para sua família. Então isso é muito importante porque são atitudes e caminhos que a gente vai tomar que podem ser diferentes de acordo com aquilo que está gerando em nós essa quebra de expectativa. Então, por exemplo, é diferente quando o seu filho faz uma coisa onde ele desrespeita um valor ou uma regra familiar, e outra coisa é quando o seu filho faz uma coisa que é diferente do que você gosta. Eu tenho até um exemplo para contar que no final do vídeo eu vou contar para vocês. E é importante a gente entender isso, porque muitos pais às vezes carregam, quando os filhos já são adultos, mágoas em relação a coisas que são só diferenças de opinião, quando muitas vezes não precisava ter aquele peso todo emocional. Já outros pais, mesmo quando os nossos filhos quebram valores, eles fazem escolhas que rompem com aquilo que a gente acredita, a gente precisa também escolher um caminho de saúde. E o meu objetivo com esses vídeos é esse: gerar saúde e bem-estar para o seu relacionamento familiar, em especial a sua relação com seus filhos. Então, Flávia, quais são as sugestões que você quer trazer para a gente hoje? Uma vez que você entendeu se é uma diferença entre aquilo que são só opiniões ou se é realmente algo que é importante que está sendo quebrado, você precisa traçar um caminho aí de atitudes. A primeira regra, né, que a gente precisa entender é a regra do amor. Um filho precisa e depende do seu amor. Não é porque o seu filho pensa diferente de você ou até mesmo que ele faça algo que quebre, ele te decepcionou, ele agiu de uma maneira errada, socialmente errada, para a família é errado o que ele fez. O amor ainda assim precisa estar ali como aquele combustível que vai ser necessário para que a relação continue, para que esse menino, essa menina também tenha energia para dar os próximos passos na direção, inclusive, de uma transformação. Outra coisa importante, limite, né? Não é porque o seu filho pensa algo e faz algo diferente de você, em que você discorda disso, você vai largar de mão. Ao contrário, vai estabelecer uma regra absoluta que não seja cumprida. Não. O objetivo aqui é que você estabeleça alguns acordos. Então, se aquele menino está tendo uma atitude que é contrária àquilo que você está ensinando, estabeleça limites, combine limites. Para quê? Para que mesmo consciente, né, de que ele está fazendo uma coisa errada, aí quando eles crescem, que ficam maiores, isso fica um pouco mais difícil, mas esses limites precisam acontecer. A gente precisa colocar limite do que pode, do que não pode, mesmo quando eles já são maiores e escolhem fazer coisas erradas. Então eu continuo amando, mas eu também coloco limites nessa relação. O jeito que vai ser, como vai ser, né, o que é possível ser, entendendo que eu, a partir de um certo momento, não consigo decidir mais pelos meus filhos, mas eu preciso que ele entenda quais são os meus limites nessa relação. E por último, aprendendo a criar uma relação de positividade e deixar de lado as expectativas e ser feliz com quem você é. A gente não pode depositar nos nossos filhos as expectativas esperando que eles nos deem a felicidade que a gente quer. Muitas vezes eles vão escolher caminhos diferentes porque pensam diferente e às vezes não tem problema nisso, mas diferente também porque eles fazem escolhas erradas. E mesmo assim, a gente continua amando, continua colocando os limites possíveis de serem colocados
e entendendo que a gente não pode mergulhar naquilo como aquela sensação de que eu sou culpado disso. Porque muitas vezes eles realmente vão fazer o seu caminho de escolhas e a gente vai precisar aceitar e respeitar isso.